Sérgio, vamos lá, né? Então, você já falou um Bora. pouco aí dos elementos católicos, cristãos na obra. E aí eu queria te fazer uma pergunta que às vezes tem uma certa polêmica, né? A gente Hum. pode dizer, com relação aos personagens agora, né? A gente pode dizer que o Frodo é o herói principal da saga do Senhor dos Anéis? E aí tem a resposta do próprio Tolkien, né? Que ele fala que o principal herói do Senhor dos Anéis é o Sam Gamgee, né? Para ele era o Sam. Talvez porque a questão da amizade, né? Porque do companheirismo. O Sam, ele foi baseado no Ordenança, que em inglês é Batman. Se escreve igual o herói Batman, mas não tem nada a ver com o Batman. Ordenança seria aquele um praça, né? Um soldado raso que acompanha um oficial, é o faz tudo ali do oficial. Então, quando o oficial precisa, traz minhas armas, traz o livro, traz os mapas, não sei o quê, lá vai a ordenança, né? E cumpre ali as ordens imediatas do oficial. Então, o Sam foi baseado nesses ordenanças que o Tolkien conviveu lá na Primeira Guerra Mundial. O Tolkien era oficial, né? Ele era tenente, mas então ele tinha as ordenanças dele. E ele via como esse pessoal simples, sem muita instrução, sem muito conhecimento, estava lutando lado a lado com os oficiais ali na guerra, muitas vezes nem entendiam por que estavam lá, mas estavam lá cumprindo a função deles, que eles achavam que no final, né, que era o embate, né, do bem contra o mal, era a guerra para acabar com todas as guerras. Então eles não entendiam direito, mas eles sabiam que tinham uma missão a cumprir e cumpriu da melhor forma possível, né, da melhor forma que eles conseguiam. E isso, o Tolkien admirava demais essa atitude ali dos ordenanças. E aí, com base neles que o Tolkien criou o Sam. E o Sam é essa figura companheira, né? O tempo todinho ali do Senhor dos Anéis, ele não larga o Frodo, ele vai, acompanha, ele não sabe nem quais os perigos que ele vai enfrentar na jornada, mas ele vai direto pro Frodo, até aquele momento que o Frodo pega o barquinho sozinho e o Sam se joga na água mesmo sem saber nadar, porque ele tem que cumprir aquela missão dele, né? Talvez por isso que o Tolkien falou que o Sam é o principal herói, né? O principal, não o único, mas o principal herói do Senhor dos Anéis. Embora, lembrando do Frodo, tem uma outra carta onde o Tolkien fala que o Frodo era a única pessoa da Terra-média que poderia chegar onde chegou ali com um anel. Ou seja, talvez um Aragorn, sei lá quem mais, um Elrond, não teria chegado onde o Frodo chegou. Então, se também não fosse o Frodo, a jornada não teria tido sucesso, né? Porque muita gente fica, quem foi mais importante? Foi o Frodo, foi o Sam? Não tem que ter esse tipo de discussão, porque os dois foram importantes igualmente, né? Um é considerado o grande herói pelo Tolkien, até carrega o Frodo nas costas, lá no momento que o Frodo não consegue andar, mas também, se não fosse o Frodo, o Anel não teria chegado onde chegou, né? Para ser destruído no final. Então, os dois eu considero os dois de importância igual ali. E aí você falando aí do Sam e do papel do Sam na vida do Frodo, né, e na própria demanda, eu fui lembrando também de a gente pode dizer que é um herói bem escondido na história, que é a Divina Providência, né? Que ela vai Sim. aí se entremeando aí. Aí, se você puder falar um pouco desse elemento, né, da Divina Providência, que é Uhum. muito presente aí pra gente. É importantíssimo, né? Divina Providência, a forma de Deus atuar aqui, né? Quando nós estamos na graça, na sua graça. Então, assim, você vê lá que todos os momentos em que os heróis ou os personagens vão contra o que é determinado, né, pelo bem, ou pela ordem divina, eles se dão mal. Mas quando eles atuam em auto-sacrifício para ajudar os demais, aquele negócio todo, então, aí eles conseguem avançar na demanda. Isso acontece demais no Hobbit e acontece mais ainda no Senhor dos Anéis. Então, é até engraçado, toda vez que o narrador da obra, ou do Hobbit ou do Senhor dos Anéis, fala em sorte, na verdade, traduz sorte por a providência. Isso aí é consenso entre os estudiosos e tal.
É realmente a providência divina atuando ali no caminhar, na jornada dos personagens. Inclusive, isso fica mais explícito ainda na conversa. Vocês estão em que capítulo do Senhor dos Anéis? Nós finalizamos o capítulo 11 lá das Duas Torres. Ah, então já Já estão está lá na bem, frente. bem na frente. É, a questão da providência, ela fica mais evidente ainda naquela conversa do capítulo A Sombra do Passado, quando eles estão falando sobre Gollum, né? O Frodo e o Gandalf estão falando sobre o Gollum e o Frodo fala assim: é uma pena que Bilbo não o tenha matado quando teve a chance. E aí o Gandalf fala: pena? Foi a pena, né, que levou o Bilbo a não matá-lo. E eu acredito que o Gollum ainda vai ter uma função a desempenhar nessa história. O que ele quer dizer ali? Que a pena do Bilbo, né, movida pela providência divina, né, vai ter uma função na história. E posso falar o spoiler, né? Acho que todo mundo já viu o filme, né? E o que vai acontecer no final? Quando o Frodo chega na beira do precipício lá do fogo para jogar o anel, ele desiste da missão. Então ele falha, né? É a falha do Frodo. Então ele dá meia volta, coloca o anel no dedo e diz: não, esse anel é meu, não vou destruí-lo. E aí o que acontece? O miserável do Gollum pula em cima dele, abocanha o anel do dedo dele, puxa o anel com o dedo e cai no fogo. Olha só, então se o Bilbo tivesse matado o Gollum lá atrás, teria falhado a missão todinha, porque o Gollum ia estar no final, além do Gollum ter guiado eles por Mordor, né? Eles chegaram lá no Monte da Perdição. Ainda teve nesse final, quando o Frodo desiste de jogar o anel, o Gollum consegue tomar o anel e se joga no fogo, cai no fogo. Então, olha o que que é a pena, né? A pena do Bilbo, em ordem com a providência divina ali, a providência atuando, fez com que ocasionasse o sucesso da missão. Então, essa é a providência divina. A gente pode falar também, por exemplo, da questão das águias, quando eles estão em apuros, né? Quem salva eles são as águias, e as águias, na mitologia da Terra-média, são enviadas de Manwë, que é o rei maior de todos, que está sempre ali em conformidade com o pensamento de Eru Ilúvatar, que é o Deus, né? O Deus único lá da Terra-média. Então tem as águias. Então, sempre que tem esse momento de sorte, que é aparente sorte, é a providência divina que está ajudando ali os personagens, né? A providência é vista na nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, não, me salvei de um acidente porque não sei o quê. Foi o anjo da guarda? Pode ter sido, né? Mas o anjo da guarda está de acordo com a providência divina. Então, assim, comecem. Eu até estava me policiando um dia desses para deixar de falar sorte, né? Não foi sorte que eu consegui isso, foi só. Não é sorte, é providência. Sorte é coisa de pagãos, né? Os pagãos que deixavam a vida deles nas mãos da sorte, né? Quem assistiu aí, ou quem leu lá as crônicas saxônicas, lá do The Last Kingdom, vê lá que tudo lá é sorte, né? O destino é inexorável, não sei o que, né? É muito legal, eu gosto muito de assistir, de ler tudo, mas para quem acredita realmente em Deus, é a providência divina que está atuando. E para que a providência atue a nosso benefício, nós não podemos desviar do caminho, né? O caminho que Cristo ensinou. Da mesma forma, acontecia lá com os personagens. Então, quando os personagens estavam atuando pelo bem, sem visar o interesse próprio, tudo dava certo. Quando isso não acontecia, as coisas começavam a dar errado. A esse propósito, eu achei bem legal o comentário que o Cristiano colocou aqui, né? A atitude de piedade e compaixão do Bilbo e Frodo com Sméagol também foram essenciais, né? Isso. Essa piedade é que governa, no Uhum. final das coisas, o destino da Terra-média é a piedade e a misericórdia, né? Não foi muito Isso. a técnica, né? Que a gente sabe que principalmente o Uhum. Frodo e o Sam não tinha muita técnica, não, né? Inclusive para Uhum. combate. É. Aí, Sérgio, vamos agora. Você tinha perguntado sobre um anel, né? Então, Uhum. uma perguntinha, né, sobre um anel que é esse artefato, digamos assim, que atravessa o livro, né, do começo ao fim. Não só Todo esse, né, mundo mas o quer, senhor. Sim. todo mundo quer, ninguém consegue, poucos conseguem tocá-lo. E aí vamos lá para aquela interpretação cristã, né? Óbvio. Então, no caso, um anel foi criado por quem? Por Sauron. Quem seria Sauron? Sauron é um ser divino criado por Deus, bom no começo. Então ele foi uma criatura boa. Só que ele se corrompeu, ele se deixou corromper.
E aí a gente já faz aquele paralelo de Sauron com Satanás, né? Com Lúcifer, com o diabo. Da mesma forma que o chefe do Sauron lá no começo dos tempos, que foi Morgoth, que era Melkor, depois chamado Morgoth, que foi o primeiro Senhor Sombrio. Então ele também desviou do caminho, caiu, se corrompeu, foi para a escuridão. E por que eu estou falando isso? Porque a gente faz um paralelo agora com o próprio pecado original. Porque lá no pecado original foi a serpente que tentou Eva, né, e Adão a provarem do fruto proibido lá, achando que iam tomar o lugar de Deus, aquele negócio todo. Então, o pecado original, na verdade, é você querer assumir a posição divina, a posição de Deus. Da mesma forma, lá na Terra-média, é um diabo, né, o Sauron, cria aquele um anel para dominar todos os outros. Ou seja, se colocando também na posição de Deus. Então, a gente já faz o paralelo. Sauron, um diabo, um anel com pecado original, inclusive. Então, a gente pode ver esse um anel como um pecado. Ele pode trazer grandes coisas, né? Grandes realizações, mas o fim último dele é o mal. Ele vai causar o mal. O Tolkien até fala nas cartas que até o Gandalf ou uma Galadriel ou um Elrond que pegasse um anel, no final das coisas, no fim das contas, eles iam acabar fazendo a vontade do Sauron, porque aquele era um instrumento maligno. E você não tem como você pegar aquele instrumento criado pelo mal e transformá-lo no bem. Não, não tem como. Ele foi criado para o mal. Então, o que que a gente pode fazer? Pode interpretar que o anel é o pecado, né? Eu falei que o Frodo assume primordialmente a função de sacerdote, ou seja, aquele que se sacrifica. Ele pega o pecado para expurgá-lo. E aí, como é que isso acontece na Terra-média? Levando fisicamente o anel até o local onde ele seria destruído. Então, o Frodo, assumindo a função de sacerdote, pega o pecado, que seria o pecado original, inclusive, de se colocar na posição divina, e o Sauron queria se colocar na posição divina. Dentre os seus servos, ele era uma teocracia, na verdade. Ele seria um rei-deus, o Sauron. Tolkien fala isso nas cartas. E aí, um anel representa o pecado. E aí, quando o Frodo destrói um anel, temos até o paralelo com o sacrifício de Cristo, né? Ali foi o sacrifício final de Frodo, foi chegar lá no Monte da Perdição, lá nas fendas da perdição, e o anel cair do fogo. Assim como Cristo, para expurgar o pecado do mundo, teve que morrer. Então, aquele momento é um paralelo que a gente faz. O pecado foi morto ali, quando Cristo morreu e ressuscitou, né? Na crucifixão. Da mesma forma que o anel, o pecado da Terra-média foi destruído ali no, nas fendas da perdição. Então é isso. Um anel representa o pecado, né? E você destruindo o pecado, você faz o quê? Salva a Terra-média. Então, você destruindo o pecado aqui no nosso mundo, lá no mundo da Terra-média, destruindo um anel, você salva a Terra-média. Basicamente, essa é a interpretação que a gente pode fazer. Tolkien aponta para isso discretamente com a data da destruição do Anel na Terra-média, né? Isso, exatamente. 25 de março, né? A data de destruição que para os cristãos, né? Eu não sei como é que está hoje em dia, mas por muito tempo foi considerada a data da crucificação de Cristo. A gente até conversava uma vez no grupo que hoje a ênfase maior nessa data litúrgica, né, é a festa da Encarnação, né? Uhum, Mas as igrejas orientais, principalmente, elas consideram ainda essa data também como a data em que Jesus foi crucificado e morreu, né? 25 de março. uhum, E a gente não tem uma Páscoa que é data fixa, né? Então muda muito, né? A é, data da Páscoa todo ano, a gente não tem uma data fixa no calendário, como algumas uhum, igrejas orientais têm, né? é.